Estamos aqui para mais um programa jovem, Conflitos e Confissões. Estou aqui com a Pamela. Boa noite, pessoal, a paz. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. E não se esqueçam, toda a última segunda-feira do mês nós vamos estar aqui para a honra e glória do Senhor, para trazer um tema diferente. E hoje o nosso tema é sobre a escolha. E você que está aí assistindo esse programa jovem, já vai compartilhando, já vai deixando seu like. Tenho certeza que mais esse programa jovem vai ser bênção para você, bênção para quem você compartilhar. Compartilha. Tem bênção, tem participações e vai ser demais. Pode acreditar, não sai daí, fique até o final. Amém? E para começar esse programa jovem, nosso primeiro bloco, Primeiramente, nós vamos usar como base o livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Já vai meditando aí, eu não vou ler ainda para você. Você já vai procurando aí na sua Bíblia sobre o que fala nesse livro e nesse versículo. E nesse primeiro bloco, a gente colocou um tema pensando estar vivendo. Será que a gente está vivendo da maneira certa? Mesmo estando dentro da igreja, às vezes a gente tem que ter essas dúvidas, né? Às vezes a gente tem que ter esses pensamentos. Será que estamos tendo atitudes corretas? E o que a gente percebe, às vezes, no dia a dia, dos jovens, dos adolescentes, né? Fica pensando, eu quero a minha liberdade. A fase do jovem é os 18 anos. Ai, quando eu tiver 18 anos, eu vou viver a minha liberdade. E às vezes quer viver a tal da liberdade até mesmo dentro da igreja. E isso não pode acontecer. Você consegue ser um jovem feliz, mesmo estando dentro da casa de Deus. E às vezes a gente pensa, não, preciso amadurecer mais para fazer certas escolhas. Preciso ser mais velho para tomar certas atitudes. Não, o momento é agora. Independente da sua idade. Escolha. Faça a escolha certa. Amém? E aí eu já vou aqui passar para a Pamela, que ela vai estar compartilhando um pouquinho aí com a gente também, né? Falando um pouquinho sobre vícios, coisas que talvez a gente ache que é tão pequena, né? Escolhas que a gente faz durante o nosso dia a dia, parece ser pequena, mas toma o seu espaço e você não é edificado. Você não constrói novos pensamentos, você começa a perder objetivos de vida por coisas pequenas. Né? E uma das coisas que a gente vai falar aqui também sobre os vícios pequenos. Né? Como mexer no celular muitas horas, assistir muita Netflix, que eu sei que você assiste muita série e muita Netflix. E agora não tem só Netflix, tem tantos outros, né, que eu nem sei. Sim, tem muito investimento da parte da mídia em querer buscar o jovem e chamar a atenção o tempo inteiro, e é nisso que a gente vai caindo, e essas coisas vão atraindo a gente. E eu tava comentando até com a Bruna antes de iniciar aqui o programa, que no meu celular, semanalmente, eu recebo um relatório, e nesse relatório é uma média diária semanal. E aí, a princípio, eu tinha visto lá, uma vez apareceu que eu tinha ficado 8 horas. E eu achei isso um absurdo, é muito tempo. E aí eu comecei a me atentar a isso, e aí o tempo foi diminuindo. E mesmo assim, eu ainda acho que tá muito. Então, geralmente, essas coisas, elas vêm como algo muito sutil, que às vezes a gente não percebe, vai tomando o nosso tempo. Aí você vai falar assim, não, mas mexer no celular é pecado, assistir Netflix é pecado. Não, mas a partir do momento que essas coisas começam a tomar o seu coração e o seu tempo, ocupar o lugar de Deus, é como se essas coisas fossem deuses na sua vida. E isso sim é pecado. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis que o pecado, ele quer te conquistar, mas você deve dominá-lo. Então, quando ele se apresenta, quando essas coisas se apresentam, esses vícios que são pequenos, que talvez tenha aquela questão, não tem problema, não tem nada a ver, e aí vai consumindo cada vez mais o nosso tempo com Deus, e isso vai tirando da gente a intimidade com Deus. E aí fica aquela questão, quanto mais distante eu fico, mais difícil fica de eu identificar certas coisas, e aí é uma brecha que fica aberta.
Outra coisa também, como nós estamos falando aqui a respeito de escolhas, né? O tema de hoje é sobre escolhas. Então, a gente precisa fazer essa escolha de tirar um tempo com Deus, de priorizar essas coisas, de deixar esses pequenos vícios, essas coisas, para buscar a presença de Deus. Isso também se manifesta em outras coisas, como até mesmo a roda de amigos. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que a gente está dando mais atenção, não é pecado você... Tem pessoas que acham que, porque eu sou cristão, eu não posso andar com outras pessoas. Mas não é. Mas a gente precisa vigiar nessas pequenas coisas, porque nós somos influenciados pelo meio que nós estamos. Então, nós precisamos vigiar para que isso não seja uma brecha. Então, porque essas coisas fazem com que a gente perca o autocontrole, né? Exatamente. E essas coisas que são pequenas, coloca aí umas aspas sempre, que aparentemente são pequenas, vai acarretando diversas coisas para a sua vida, né? E uma das coisas que eu pesquisei aqui, que eu vi também, que traz muita ansiedade, né? Essa ociosidade de ficar só fixado em uma coisa e se tornar um vício, traz também uma certa ansiedade. E o nosso país, olha que lindo, está em primeiro lugar na taxa de ansiedade, de pessoas ansiosas. Né? E é uma das coisas que vai trazendo para você fazer outras coisas que são prazerosas, que passa o tempo e no fim não é, né? Exatamente. E para fechar aí esse primeiro bloco, né? Antes do louvor, nós vamos passar um vídeo com a pessoa da nossa igreja e ela vai explicar um pouquinho sobre essa questão dos vícios, né? Ela passou por um momento da vida dela há muito tempo, por um momento de ter certos vícios, uns vícios que talvez ela não conseguiria voltar, né? Só se afundar. Mas hoje não. Hoje ela tem isso como um testemunho para falar e para se orgulhar. Vamos do vídeo. Olá pessoal, nós estamos aqui no quadro Me Conta Aí. E para a estreia desse quadro nós trouxemos aqui Natalice Hester, os famosos hambúrgueres Hester. E a Nata tem um testemunho muito bonito de conversão, né? A conversão dela e do seu esposo foram aqui na nossa igreja. E como tema deste mês, ela vai contar um pouquinho pra gente como que aconteceu desde o começo, o seu envolvimento, né? Um pouco com drogas, um pouco da infância. Conta pra gente. A paz do Senhor. Então, no meu caso, eu tenho um pouquinho da história que eu tenho para contar, volta um pouquinho atrás da minha infância, né? Porque começou, na verdade, eu usar drogas, por exemplo, na adolescência. Mas, assim, eu passei por alguns problemas na minha infância, que foi, no caso, abusos sexuais, né? No caso. Então, isso influenciou muito no sentido, assim, de rejeição. Eu me sentia muito rejeitada por isso, né? E a minha família na época não entendia como trabalhar isso. Eles não sabiam como agir diante disso. Como hoje, né, a pedofilia é uma coisa que as pessoas sabem como tratar, tem mais cuidado. E naquela época não, era muito difícil de se ouvir falar. E isso foi criando uma rebeldia dentro de mim. Eu sempre tive muito assim, medo, receio das coisas, sempre quis fazer as coisas certas. Eu quis estudar, eu quis formar uma família, mas essa situação que aconteceu na minha infância, quando chegou na parte da adolescência, eu acabei me relacionando, né? Tive um namorado e não deu certo. E aí é onde foi me frustrando mais e mais. Aí eu não consegui estudar, fazer faculdade, e isso me deu uma frustração muito grande. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, até os 16 anos eu era tranquila, não fazia nada de errado, eu ajudava a minha família, eu ia para a escola, enfim. Só que depois disso, eu comecei eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era. Eu queria ser diferente, eu queria ser preenchida, algo que tinha dentro de mim, que nem eu mesmo sabia que... Vazio, Isso. Eu não sabia que tinha aquilo dentro de mim, eu não sabia que aquela vontade de sair, de querer conhecer pessoas, eram para preencher algo que tinha dentro de mim. Então, os lugares que eu comecei a frequentar, eu comecei a ter muita amizade. E eu não parava mais em casa, eu ficava fora de casa dias, semanas, por conta de danças, né? Que eu gostava de dançar, sair pra balada.
E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa popular, vamos dizer assim, na época. Aí eu gostava disso, só que ao mesmo tempo que era legal, não me preenchia também. E aí passou um tempo, eu me relacionei com outra pessoa, também não deu certo, também foi muito difícil pra mim na época, né? Eu era adolescente, acho que já tinha 18 anos nessa época, e eu já estava bem frustrada, né? São bagagens que a gente vai carregando, né? Sim, e assim, detalhe, eu não sabia dessas bagagens, nada disso, eu não sabia, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E aí eu conheci o Edu, né? Conheci o Eduardo também nessa época dos 18, 19 anos. E o Eduardo, ele já usava droga desde os 13. Só que era, assim, uma coisa normal, não era uma coisa, assim, abusiva, né? E eu até brigava com ele, eu e mais um amigo reclamava com ele, porque ele usava. Aí, eu engravidei. Aí eu tive um bebê dele, aí eu perdi, né? E antes de eu perder esse bebê, eu cheguei a usar com ele 2 vezes, porque eu falei assim, deixa eu ver como que é esse negócio aí. Deixa eu ver. Não foi nem curiosidade, assim, foi mais tipo assim, ele usa, como é que ele usa? Sabe? Vou provar pra ele que Não é nada. Só que era mentira. Eu usei e eu senti algo, né? Que eu posso garantir que é uma mentira do diabo, que ele usa pra nos seduzir, pra cair no abismo depois. E aí eu comecei a usar com o Edu. Aí eu perdi esse bebê, e depois que eu perdi esse bebê, aí a gente começou a ter, tipo assim, uma vida mais livre ainda, tipo, de sair, de ir pra praia, e é onde a gente começou a usar muito mais, muito mais. E eu não lembro exatamente quantos anos eu fiquei usando com ele, mas eu já tinha 4 anos com o Edu quando eu vim pra igreja. E antes de eu vir pra igreja, eu e ele já não estávamos muito bem, porque ele já de uma droga, ele tinha passado pra outra. Ele até brinca, ele fala que é minha culpa, porque eu era muito baladeira e ele não. Então ele gostava de usar uma droga que era um pouco mais fraca, ficava em casa dormir pronto. E eu queria sair, e para poder sair e me acompanhar, ele tinha que usar uma mais forte. Então ele acabou meio que... Aquela outra já não satisfazia mais. Não, ele já, na verdade o Eduardo, ele era bem pior do que eu. Ele usava, tipo, da hora que ele acordava até a hora de dormir, droga o dia inteiro. Eu não aguentava tanto, eu era mais fraca. E aí, a gente já estava ruim, eu e o Eduardo, né? E o Edu estava ficando muito ruim. As drogas estavam fazendo um mal espiritual já para ele. Ele estava começando a ver coisas, enfim. E aí, foi onde ele começou a ir para a igreja, né? Ele começou a ir para a igreja e eu não queria. Porque eu falei, você me apresentou, agora você quer me tirar? Só que eu não entendia, né, que aquilo era um anzol que Deus havia jogado, e colocado aqui para nos puxar, né? E aí o Edu começou a ir, o Eduardo começou a ir para várias igrejas, ele foi para a Bola de Neve, ele foi para algumas igrejas de amigos dele, enfim. E Deus fez uma obra muito rápida na vida dele, mas eu não entendia. E aí depois, um dia, eu lembro, vou até contar isso que aconteceu. Eu tinha muitos amigos que eram amigos dele, né? E nós usávamos tudo junto. E como o Edu não estava usando mais, ele pegou e não me proibiu, mas ele estava, tipo, como é que fala? Supervisionando, né? Pra ver o que eu ia fazer. E aí eu peguei e fui pra casa da minha mãe um dia e ele foi pra igreja. Eu lembro até hoje, foi pra Bola de Neve. E eu fui pra minha mãe. E na hora que eu tava voltando, eu vi uns amigos dele. E eu queria usar. Aí eu peguei e falei assim, eu não sabia fazer. Aí eu falei assim pro meu amigo, eu falei assim, você pode fazer pra mim? É engraçado, mas foi algo que eu vivi, sabe? Assim, que, né, hoje eu posso contar do que Deus fez. E aí eu usei sozinha, ele chegou da igreja, eu tava, tipo, destruída, ele olhou pra minha cara, assim, eu morrendo de vergonha dele me julgar e ele não falou nada. Depois, mais pra frente, ele falou, não, eu sabia que você tinha usado, eu te conheço e tal. Mas quem sou eu pra falar pra você o que você pode e o que você não pode? E aí, um dia, o que foi a chave para eu vir para a igreja mesmo, assim, o que Deus usou foi o dia que o Eduardo falou para mim assim, olha, eu não vou te obrigar, eu não vou cobrar nada de você, eu não vou exigir nada, mas se você quiser mesmo caminhar comigo, você vai ter que largar essa vida, entendeu? Você vai ter que parar com isso, vai ter que parar de querer levar esse tipo de vida. Aí eu peguei e fiquei brava, eu falei assim, tá bom então. Aí ele falou assim, só que tem um porém. Se você não quiser, Deus vai tirar você da minha vida, vai arrumar outra esposa pra mim, eu vou me casar e você vai ver o quê? E ali foi onde eu me questionei, né? Falei
assim, meu Deus, e agora? Aí foi onde eu decidi mesmo, sabe, a mudar de vida, né? Mas assim, o que eu tinha de visão sobre as drogas na época, pra mim, ela funcionava como um escape do que eu queria ser preenchida, sabe? Do amor, da atenção das pessoas. Até quando eu vim pra igreja, eu era muito carente. Eu era uma pessoa que precisava, sabe, de pessoas, de estar perto de mim. E porque eu não sabia do amor incondicional de Deus por mim, sabe? Eu não sabia que todo mundo fala, Jesus morreu na cruz por você, mas o seu espírito, sua alma precisa se convencer disso. E eu me convenci depois de 4 anos convertida neste ministério, depois de algo que eu havia passado, e eu entendi que eu era amada. Eu entendi que esse amor supre todas e qualquer, sabe, qualquer coisa que você use, que você vicie, tudo. Tem vários tipos de vícios, né? Vários tipos de coisas que pode prender uma pessoa ao pecado. Não só as drogas. Sim. E no meu caso, o que um pouco mais difícil para mim largar, na verdade, foi o cigarro. Porque as drogas, ela não se tornou um vício, na verdade. Era algo que eu queria me sentir bem. Eu queria usar para me sentir alegre, porque me deixava alegre. Eu tinha amigos, né, supostamente. Agora o cigarro não, o cigarro já estava viciada. E aí eu lembro que estava tendo oração, que nem lá na igreja, na outra igreja, e uma campanha, e eu não sabia nada sobre as coisas de Deus. Eu disse assim para Deus, falei, Deus, se o Senhor é esse Deus que esse povo está pregando, me liberta desse negócio do cigarro, tira isso de mim, essa vontade. E eu trabalhava num lugar onde tinha muitas mulheres que fumavam também, e aí quando eu cheguei lá, foi na hora do almoço, eu fui pegar um cigarro, embrulhou meu estômago na hora. Eu comecei a passar mal, eu fui pro banheiro, as meninas brincam, você tá grávida. Mas não era a libertação. Era realmente o que Deus estava fazendo na minha vida. E o que Deus fez na vida do meu marido foi muito rápido. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Eu tenho total convicção de que todo e qualquer vício não está vinculado a Deus. Não está vinculado ao que a sua alma precisa, ao que o ser humano necessita. Todo e qualquer vício é destruição, é abismo. Não tem assim, eu vou provar, quero saber como que é. Não tem como explicar, dizer que vai ser bom, não vai. É só uma ponta do iceberg. Você vai cair no abismo, entendeu? Porque o Eduardo veio para a igreja porque ele estava na ponta do abismo já. Ele já estava acabando com o casamento, já estava ficando meio perturbado e ele viu que ele precisava se retornar. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu comigo, e eu glorifico a Deus por eu ter conhecido esse ministério, porque eu não entendia no começo, mas hoje eu posso declarar com todas as minhas certezas de que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida, de aceitá-lo, de aceitar que ele mudasse a minha vida, porque eu tive que aceitar, eu tive que falar, não, renunciar, eu não quero mais isso. E Deus mudou, e hoje eu não preciso mais nada disso. Eu não preciso mais de cigarro, de droga, bebida, balada e nem amigos. Eu tenho irmãos, é diferente. Amigos é aquela que a gente pensa, tem que estar com... Não é. Irmãos é quem você pode contar para oração, é quem você não precisa estar junto o tempo todo, mas que sabe quem é você, da sua necessidade, que pode um dia ir comer na sua casa, brincar, mas tem um limite. O nosso principal foco tem que ser sempre Jesus e servindo a nossa família. Aleluia, glória a Deus. Vocês ouviram o testemunho da Nata? Você, jovem, adolescente, talvez você que cresceu na igreja, tem curiosidade de saber o que tem no mundo, por que está aqui o testemunho de alguém que veio de lá. E você talvez que nem é cristão, ou talvez se desviou um dia, Deus tem poder para transformar a sua vida e fazer além daquilo que você imagina. Nós ficamos por aqui hoje. Nada, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Deus te abençoe. Foi um prazer. De volta para o estúdio com a Bruninha. Beijo, pessoal! Amém. Que bênção, né? Ver esse testemunho de vida, de superação, né? Ela viu esperança em algo para sair desse abismo que ela estava se encontrando. Às vezes você tá assim, desse jeito, e acha que não tem mais esperança. Você acha que é só isso daí que você tem. E não é isso. Você pode fazer uma escolha novamente. Você pode voltar a sonhar. Você pode recomeçar, né?
ou mesmo conviver com isso. Então, ela a partir daquilo que ela estava vivendo, ela teve uma atitude de mudança. Então, ela não se contentou com aquilo que ela estava vivendo, viu que não era bom, que não é aquilo que ela queria para o futuro dela. E o que acontece? A palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo. Então, nesse sentido, o que acontece? A partir do momento que você comete algum pecado que parece pequenininho, quando você vai ver lá na frente, juntou com outro. É como a mentira, por exemplo. Se eu conto uma mentira, para sustentar aquela mentira, eu preciso contar outra mentira. E aí vai criando aquela bola de neve e você não consegue sair daquilo. Então, a gente sempre tem que ter esse discernimento, né? Para saber que quando pecamos, precisamos recorrer, nos arrependermos e ter uma escolha, tomar uma decisão nas nossas vidas, que foi o que a Nata fez. Glória Amém, a Deus por isso aí. E continua aí, porque ainda vai ter o segundo bloco com a participação especial, que eu não vou falar, mas vocês vão saber, porque vocês vão continuar aí. E vamos de louvor! Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. E antes de começar esse período de louvor, eu quero deixar aqui uma palavra para a meditação de cada um de vocês, que se encontra em Provérbios 2, a partir do 20, diz assim: pelo seu conhecimento as profundidades se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixa que eles se afastem dos seus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho e o teu pé não tropeçará. Aleluia! Então a escolha de servir a Jesus é a melhor escolha que nós temos que fazer. E por isso que eu quero cantar agora. Eu escolho Deus, eu escolho Jesus, porque Ele é a melhor escolha que nós fizemos e a melhor escolha que você tem que fazer. Talvez você que esteja aí assistindo, você ainda não fez essa escolha. Eu quero te dizer, faça essa escolha, porque Deus tem grandes coisas para te entregar. Aleluia! Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia, aleluia, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Oh, aleluia! Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me
me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Voltamos para o nosso segundo bloco. Você que ainda não compartilhou, não deixou o seu like, deixa aí o seu like pentecostal e continua com a gente. E agora, nesse segundo bloco, a gente tem aqui Pergunta que o Pastor Responde. Ai, ai, ai. Para quem não conhece, ele é o Pastor Diego, professor também, né, aqui na igreja, na Escola de Líderes. E profissionalmente também, né? Pastor, pode se apresentar aí. Amém. Graças a Deus, graça e a paz a todos. É um prazer poder estar participando do programa Jovem. Que Deus possa estar abençoando. Vamos ver, né? Se o pessoal vai continuar mandando perguntas, eles podem mandar perguntas também para os próximos programas, né? Então, vamos ver. Se eu conseguir dar conta aqui, espero que vocês entendam as respostas e que também quem tiver outras dúvidas, quiser mandar, pode mandar também. Amém, vai dar conta sim, pastor. Retificando, gente, é 1 Coríntios 6:12, tá? Que nós estamos aqui embasados nesse programa jovem. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E aí a gente tem algumas perguntinhas aqui que permeiam aí a juventude, os adolescentes. E nós trouxemos aqui o pastor para responder essas perguntas para nós, para nos ajudar. E fica atento. Talvez essa pergunta que tem aqui, você tem dúvida aí. E hoje você vai ficar sem essa dúvida. Eu creio nisso. E vamos lá para a primeira perguntinha. Bem, essa daqui é bem clichê, mas tem gente que ainda não entendeu. E já ouvi até falar que Jesus tem tatuagem. Meu Deus. Então tem que fazer o olho como chama de fogo também. Posso fazer tatuagens, pastor? Essa é a pergunta do jovem, né? Atual aí, né? Será que eu posso? Quando a gente se depara com esse tipo de pergunta, não só da tatuagem, mas outros tipos de perguntas, né? Eu lembro muito daquelas velhas questões que tinham assim: a minha religião não permite. Não sei se vocês lembram disso, né? Logo, os crentes, quando se convertiam no começo, eles falavam isso. Não, a minha religião não permite. Eu não sei se, de repente, a pessoa está com vontade de fazer aquilo e coloca uma desculpa, né? A minha igreja não permite, a doutrina não permite. Mas você quer fazer, está louco para fazer, mas está com essa desculpa. Então, muitas vezes, quer colocar este peso, né? Fala, não, a minha igreja, o meu pastor não deixa. A palavra que foi lida, né, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então a pergunta de repente é: será que eu devo fazer isso? O que isso vai edificar na minha vida? Eu não faço, eu não tenho e não faria. Não edifica. Por questões óbvias eu não faria, tenho medo de agulha também, então para com isso aí. Mas agora vamos tentar trazer para o lado bíblico. A palavra de Deus fala alguma coisa relacionada a isso? Tem um trecho, tem em Levítico 19, não façam marcas no seu corpo, eu sou o Senhor. Na NVI, inclusive, traz a descrição, inclusive com a palavra tatuagem. Só que a gente sabe também que tem muitas coisas que estão em Levítico e que não foram ratificadas na Nova Aliança. O que eu falo é que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para ser diferentes do mundo. Então, até que ponto a minha atitude, aquilo que eu faço com o meu corpo, me torna diferente do mundo, do padrão do mundo? Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje,
que ele escreveria a respeito disso? Observando o comportamento do jovem do mundo, do jovem secular e do jovem cristão. Eu tenho a plena convicção de que ele fosse dar uma recomendação que esse jovem cristão fosse diferente do padrão do mundo. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que acontece? Até que ponto eu estou disposto a isso? Então, hoje eu vejo como uma vaidade, é uma questão de vaidade. Tem muita gente que faz, inclusive depois se arrepende, né? Sim. Se arrepende, faz lá o nome da namorada, aí Termina. a namorada traiu, terminou. Outros fazem símbolos que não tem nada a ver, símbolos que muitas vezes estão relacionados ao ocultismo. Nem sabe o que significa. Nem sabe o que significa, de repente está trazendo uma maldição para a tua vida, né? Então, a recomendação que eu digo, jovem, você é livre, você quer fazer? É uma vaidade, assim como tem gente mulher que põe brinco, você está fazendo algo no seu corpo. Mas será que isso vai edificar? A que ponto que isso vai me tornar diferente do mundo? Eu estou fazendo por que isso? Qual o motivo disso? Qual a motivação? Então vou tatuar então um versículo, vou tatuar o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na Nova Aliança, tinha a circuncisão na Antiga Aliança, né? Ele fala para a gente circuncidar o coração. Tatua Jesus no coração. Tatua a palavra no coração. Não precisa tatuar na pele, na carne. Não precisa ver. Tatua no coração. Então, eu quero fazer uma homenagem para minha filha. Faça no coração. Né? Tatua nas atitudes. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Eu não faço e não recomendo que se faça. Amém? Então... Amém. É isso aí. Também concordo com isso. E vamos aqui na número 2. Essa também é um pouco clichê, mas se formos vasculhar os celulares desse povo, posso ouvir músicas seculares, mesmo que só fale palavras bonitas? Palavras bonitas. O que será que o povo chama de palavra bonita, né? Música, eu tenho plena convicção que música é adoração. Assim como a questão da música secular, a própria tatuagem, eu tenho plena convicção de que existem níveis de relacionamento com Deus. E quanto mais nós buscamos a santidade, quanto mais nós buscamos nos afastar do padrão do mundo, mais nós nos aproximamos de Deus. Eu tenho plena convicção disso. A gente lembra que Sansão, por exemplo, a história nos mostra que ele era nazireu. O que era o nazireu? Ele era separado. Então ele não podia tomar bebida forte, ele tinha o voto de não cortar o cabelo, então ele tinha que se apartar de algumas coisas que as outras pessoas faziam. Então eu tenho plena convicção, no seu relacionamento com Deus, quanto menos do mundo você tiver, mais usado por Deus você vai ser. Né? Então, eu sou líder de louvor. Eu não recomendo que a pessoa que é do louvor esteja ouvindo esse tipo de coisa, porque é adoração. É óbvio que na formação musical, é muito importante que o músico ele conheça as variações de ritmo, de música, e aí vai também uma crítica ao que nós estamos vivendo no gospel hoje, né? Porque as coisas são muito repetitivas, as músicas parecem que são todas iguais, e o Senhor manda louvar ele com todos os ritmos, com todos os instrumentos, e acaba ficando uma coisa meio igual. Então é o seguinte, essa questão da música, a palavra fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Música é adoração. Então o que acontece? Existem determinadas músicas que elas são instrumentais, tem músicas que, como dizer, tem palavras boas. A questão que fica a pessoa vai saber estabelecer um limite para isso? Porque este tema pode parecer um tema fácil, eu não quero chegar aqui também e sair proibindo tudo para todo mundo. Porque o apóstolo Paulo está aí dizendo isso, há coisas que me parecem lícitas, mas que me são permitidos. Isso. Mas nem tudo convém, ou seja, é permitido, mas não convém. E não deixar se dominar. Então o que acontece? Eu posso ouvir? Você pode, mas não convém. Eu posso fazer? Pode, mas não convém. Então, é isso. Se você quer cada vez mais ser usado por Deus, entender aquilo que Deus tem na tua vida, não recomendo. Pode? Pode, ué. Sim. Mas o problema é que aí a vida espiritual nunca cresce. A gente vê que muitas vezes, eu quero ter visão, eu quero sonhar, por que Deus não me mostra as coisas? Está cheio do mundo dentro, está cheio das coisas seculares, né? Amém. Então eu lembro de um caso de um pastor que ele começou,
diz que esse foi um escândalo, né? Que a pessoa começou a ser usada por línguas estranhas e começou a cantar a música do Bruno e Marrone em línguas estranhas. Entendeu? Aí, já pensou? O ato falho lá, e aí começa... A gente sabe que tem muitos... Hoje tem igrejas que são mais abertas a isso, né? Então, o Kleber Lucas, né? Kleber Lucas foi lá, cantou... como que é? O acaso vai me proteger, né? Então, como que é? Tem outro lá... E ele ainda tira sarro, né? Essa música do mundo. E aí todo mundo tá lá, começa a dar risada, aquela coisa toda, né? Sim. Ali, eu já olho para aquilo ali e falo, isso aqui para mim não é igreja não. Isso aí você pode se reunir num clube, qualquer outra coisa. Pelo amor de Deus, Fica batendo um papo. não dá, aí não dá. É isso, então o que acontece? Essa liberdade, o povo está recebendo essa liberdade Sim. e não está sabendo o que fazer com ela. Nós estamos vivendo no tempo da graça, as pessoas estão tendo muita liberdade e não sabem o que fazer. Não tá sabendo Eu escolher, posso? né? Você pode, mas não convém. Eu posso? Pode. Aí começa a trazer para dentro da igreja. Aí não é igreja mais. Aí que diferença que tem do mundo? De um barzinho, de um boteco. Daqui a pouco vai ter a cerveja também, a mesinha. Sim. Né? Isso aí, o que o pastor está falando aqui, você tem que ser diferente. Renunciar a cada dia. A vida do cristão é renúncia. Né? Tem mais uma aqui. Posso orar com uma pessoa para namorar? Eu acho que deve, né? Não somente pode, mas como deve. Eu só tenho um pé atrás naquela história da pessoa que fica correndo atrás do profeta para querer que o profeta aprove a decisão dele. O que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir. Você pode, mas a escolha sempre vai ser sua e Deus respeita a sua escolha. Eu tenho certeza que Deus ele une propósitos, né? A gente sabe, a palavra de Deus fala a respeito do julgo desigual. Então, jovem cristão, você que encontrou uma amada e ela está disposto a orar junto com você, rapaz, olha, eu digo para você que é mais do que de Deus esse relacionamento. Vai orar. Não é? Se você encontrou uma moça, encontrou um rapaz, e os dois falaram assim, nós vamos orar. Meu querido, ora, abraça, vai para cima, casa, porque é esse aí, porque o jeito que anda as coisas hoje tá difícil. Só mais duas aqui. Mais né? duas, vamos lá. Eu tô falando demais. Posso ter amizade fora da igreja? Pode. Ir para lugares que vão só para fazer uma social? Você vai ser confrontado, né? Preparado? Você vai ser confrontado, mas você tem que brilhar. Você pode ir, mas você vai ter que brilhar. Como que nós vamos ganhar as almas também se a gente ficar só aqui dentro dessa redoma? Né? Então, você pode, vai poder ter que ser pode. A luz. Não é? Então, só que aí, é assim, quanto mais você começa a se dedicar para a obra de Deus, mais o que acontece? Aí, que nem a gente está aqui gravando, a gente está fazendo as coisas, os convites vai diminuindo, né? Não posso, tenho culto. Então, eles já nem chamam mais. Então, você vai fazendo a social até um tempo. A gente até percebe que parece que o povo que mais ganha a gente para Jesus é o povo que vem no começo, mas quando você começa a trabalhar, de repente, os convites para sociais aí... Sempre você fala, não. Começa a minguar. Então é o seguinte, você tem que brilhar. Brilha, seja luz, ganhe, dê o testemunho, né? Dê testemunho, seja a luz aonde você, seja o sal da terra, seja a luz do mundo e nunca se esqueça, né? Eu acho que é assim, você tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Então, tem gente que não tem outro dia para vir para a igreja, senão o final de semana. Então, começa a esfriar, Então, tome cuidado com esses eventos também. Né, aí vem a questão da escolha, mais uma vez. A última. Diga. Como descobrir meu chamado? Puxa vida, como descobrir o meu chamado? Às vezes os adolescentes e os jovens vêm para a igreja e acham que não tem nada para fazer. E tem aqueles também que quer fazer tudo e de repente não. Eu vejo que assim muitas vezes o chamado ele foi a pessoa nem sabia que tinha e o Senhor escolheu, né? A gente vê Jeremias falando eu sou uma criança. A gente vê Samuel ainda não sabendo discernir qual que é a voz de Deus. Senhor, Samuel, quem está me chamando? A gente vê Isaías, né? Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e agora vou ter que falar para esse povo. A gente vê o próprio Paulo sendo confrontado. Paulo, o apóstolo Paulo, o Saulo, né? Sendo um perseguidor, perseguindo. E agora passa a ser Ele perseguia, está sendo perseguido. Bugou aqui. Ele era um perseguidor, estava certo.
e agora passa a ser perseguido. Será que o apóstolo Paulo ele estava preocupado? Essas pessoas, muitos até, Gideão, escondido. Essa pergunta não faz sentido para pessoas como Gideão. Como descobrir o meu chamado? Porque o camarada não quer, ele está ali no cantinho dele. Mas a dica que eu dou é a oração. Samuel, quando o sacerdote diz para ele, quando você ouvir de novo, você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, chamado, alguém está me chamando. Quem é? Eu tenho que discernir essa voz dele. Para eu discernir a voz dele, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ter contato com ele. Às vezes as pessoas querem, muitas vezes, já começar a fazer e de repente ainda não tem o preparo. Eu acho que o primeiro passo é esse, falar com Deus, orar. Como que você vai ser comissionado por alguém que você não sabe como que ele trabalha, como que é o ofício dele, como que a obra dele funciona, como que é o reino dele? O reino dele, a gente tem trabalhado na escola de líderes, não é um reino político, é um reino espiritual. Então, a pessoa que ela quer ter um chamado, ela tem que saber que não é uma empresa, que não, as coisas não se discernem no campo físico, material, mas é espiritual. Então, tem que estar com o espiritual preparado. Como que é a pergunta? Volta. Como descobrir? Como descobrir? Orando, fazendo as coisas para Deus. E é interessante que muitas vezes eu acho que uma das coisas que mais que fala conosco que você está no chamado correto é que você tem alegria para fazer aquilo. Se você tem alegria de fazer aquilo, se você passa horas fazendo aquilo e você não vê o tempo passar, esse é o seu chamado. Esse é o motivo para aquilo que Deus te chamou. Fica a dica. Não é? Então é gostar. Sim. E pela oração o Senhor vai te mostrar, e quando você perceber, você está dentro do propósito dele, fazendo aquilo que é para ser feito. Amém. Amém? Deus abençoe, pastor Diego, sua presença. Amém. Pelas respostas, né? Amém. Deus tem abençoado. E o que eu tiro aqui desse segundo bloco, tenha uma vida com propósito, oração, comunhão, renúncia, compromisso. Né? Essas perguntas aqui trazem pra gente essa reflexão. Compromisso, renúncia na sua vida. E você vai descobrindo essas coisas aqui, essas coisas vão acontecendo na sua vida e você nem vai perceber. Aí, através da atitude, Sim, brilhar no mundo, né? Exatamente. Brilhar, ser um cristão que deixa a sua marca, né? Exatamente. E vamos de louvor e não sai daí que tem mais um bloco. É isso aí. Aleluia, glória a Deus. Não mais escravos, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos de tudo aquilo que nos prendia de servir a Deus. Hoje nós somos livres, hoje nós temos a graça do Pai. Jesus Cristo entrou e mudou a nossa história, aleluia. Por isso que nós cantamos hoje, nós não somos mais escravos, mas somos livres para servir a Deus, aleluia. Glória a Deus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo,
Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Se você não é mais escravo, declare comigo: eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Se você acredita que Jesus está entrando aí dentro da tua casa, se você acredita que Ele está te libertando, se você crê que Ele já está aí do teu lado, aleluia, cante comigo mais uma vez. E eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você fique meditando nesta palavra. Nós não somos mais escravos, nós somos livres em Jesus Cristo, em Jesus, esse nome que tem todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, com o tema: como estou preenchendo o meu tempo? Ainda falando, né, dos nossos blocos anteriores, como será que a gente está preenchendo o nosso tempo, né? E às vezes vai haver momentos de fraqueza na nossa vida, mas a gente não pode parar de vez, né? Você não pode deixar essas coisas te dominar e te arrancar de vez da presença de Deus, das coisas que você faz. E você pode dar uma paradinha e refletir e falar: nossa, será que eu não consigo me firmar? Será que eu não consigo voltar atrás e recomeçar? Você pode sim. E você precisa fazer escolhas, né? Escolher não só fraquejar, só se afundar. Você pode escolher se levantar, ficar mais forte. E agora aqui nesse segundo bloco, nesse terceiro bloco, desculpa,
trouxe aqui o Samuel para Paz, contar, galera. E aí, boa noite. para contar um pouquinho do testemunho dele. Samuel veio de um berço evangélico, para honra e glória do Senhor. É o tecladista aqui da Hadash, uma bênção. E aí ele está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouquinho da palavra, compartilhar um pouquinho do que ele tem aqui para falar. Amém? Está com a palavra. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, como a Bruna já falou aqui, eu cresci na igreja e isso para mim foi fundamental. Para aqueles que me conhecem, já sabem que eu cresci na igreja, saí por um tempo e depois eu voltei, mas para os que não me conhecem, eu acho muito importante, por exemplo, como a nossa igreja hoje, ela, não só hoje, mas desde sempre, ela cuida muito bem no ministério infantil, porque isso foi fundamental para minha volta para a casa de Deus, porque eu sempre estava ali em escola bíblica dominical, em estudos, em brincadeiras, e tudo que tinha com criança, eu sempre estava envolvido. Eu me lembro que em vários cultos de crianças e adolescentes, ainda no endereço antigo que nós estávamos, a pastora Renata sempre fazia questão de me chamar para ministrar uma palavra, e coisas assim iam preenchendo sempre o meu coração. E isso foi, como eu já disse, fundamental para que eu quisesse voltar para a casa de Deus. Porque eu me lembro que quando eu estava fora, com meus 13 anos, perto dos meus 14 anos, eu saí, me esfriei, não queria mais, os convites já não soavam mais do mesmo jeito, aquela coisa, entrando na adolescência, aquela chatice toda, e não queria mais. Eu me deixei esfriar e eu não queria mais. E aconteceu de que eu simplesmente saí, não quis voltar mais para a igreja e fiquei um tempo fora. E eu me lembro dos meus pais sempre me convidando, sempre me chamando para ir para a igreja e aquela coisa. Porém, como a Bruna falou, precisa ter uma decisão, um posicionamento. E meu posicionamento eu não tinha tomado ainda. E Ou você deixa se dominar, né? Como fala a parte B do versículo. Exatamente. Ou você faz a escolha. Né? A escolha, e a escolha certa. Eu me deixei dominar. E fui. Curti o mundo, olha, curti entre aspas, porque nada no mundo ali é o que parece. Não é essa beleza que parece. Se você está fora, eu te aconselho que tu volte logo, porque eu tive tempo de voltar, mas eu conheço gente que não teve tempo de voltar. Então, se você está fora, eu aconselho que você volte o quanto antes. E se você está hoje dentro, está fraquejando, eu te aconselho que tu firme, peça ajuda e não chegue ao ponto de sair. Porque pode ser que não dê tempo de você voltar. Pode ser que o Senhor volte e você não suba, pode ser que o Senhor volte para você e você não esteja na casa de Deus. Eu dou graças a Deus porque eu sempre tive pais que estiveram ali presentes comigo, sempre me convidando. Até mesmo os irmãos da igreja, quando me encontravam na rua, me chamavam e gerou saudade no meu coração. Eu me lembro que quando eu estava sozinho, por diversas vezes, várias noites, quando eu estava sozinho, eu chorava, porque eu sentia a saudade de tudo aquilo que eu tinha crescido. Uma criança que cresceu na igreja, estava em todas as brincadeiras, tenho certeza que o pastor Diego já deve ter me visto correndo pela igreja, pequeno, porque tudo aquilo gerou uma grande saudade no meu coração. E eu me lembro que teve a noite em que eu decidi voltar para a igreja. Eu estava ouvindo o louvor do Fernandinho, Jesus, Filho de Deus, e ele diz assim, deixou o céu para me encontrar. E eu ficava ouvindo aquele louvor e eu chorava muito, 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 muito. Sempre repetia aquele louvor e eu falava assim, ouvindo ele, olha como que eu estou tratando Jesus na vida que eu estou hoje, sendo que ele deixou tudo para mim e eu deixei a casa dele. Ele deixou o céu e eu deixei a casa dele. Isso não é bom, isso não é certo. E eu chorava. E eu me lembro que foi ouvindo esse louvor, em que eu na minha cama, o travesseiro todo molhado, eu peguei e falei assim, tá bom, Jesus, eu vou voltar para a igreja. Eu falei desse jeito. Falei com a minha mãe e desde então eu voltei e nunca mais saí. Então eu agradeço a Deus por esse ministério que investe nas crianças. Sim, até mesmo você que está assistindo essa live, incentive os seus filhos, traga ele para a igreja, domingo de manhã, acorda, não deixa dormindo, tudo quanto for que tiver a igreja envolvida, incentive os seus filhos, porque vocês estão vendo e ouvindo aqui uma pessoa, um jovem que cresceu na igreja, mas quando pisou no mundo, sentiu fora de tudo que tinha aprendido. Eu tive a oportunidade, a chance de tudo
que o mundo me ofereceu. Só que quando eu estava diante daquilo, eu me lembro que eu falava comigo mesmo, eu não aprendi isso na igreja. E eu recusava. Foram muitas coisas que vieram para mim e eu dizia, eu não aprendi isso na igreja. E eu recusava. Isso é muito importante. Por isso que eu digo para vocês, incentive os seus filhos, compre Bíblia, incentive eles a ler, a estudar. Incentive o seu filho, porque vocês estão vendo e ouvindo uma pessoa que pisou lá fora, mas por ter pisado aqui dentro, sentiu saudade da presença que está aqui dentro. E eu quero dizer para vocês também que nada no mundo é bom. Tudo ali é uma grande ilusão, só parece que é bom. A Bíblia diz no Salmo 48, no verso 1, que grande é o Senhor. Dentro de nós, eu acredito que há um espaço que só pode ser preenchido por essa grandeza. E nada no mundo atinge essa grandeza para preencher dentro de você. Nada. Eu fui preenchido a minha infância inteira com essa grandeza de Deus e quando eu pisei no mundo, esse espaço não era preenchido, Bruna. Nada preenchia. Nenhuma música, nada preenchia. Nenhuma amizade, nada. Nada preenchia esse espaço de um Deus tão grande que tinha dentro de mim. As crianças cantando aqui, eu tenho um Deus grandão. As crianças realmente têm esse Deus grandão. Realmente. Elas têm ele como um grandão. Sim, eu sentia falta disso. Eu sentia falta daquele Deus grandão que eu tinha conhecido na minha infância. Então, eu aconselho vocês, se estão fora, volte, porque nada aí fora vai preencher a grandeza de um Deus que é tão imenso, nosso Criador. Nada vai preencher aí fora. Bom, e quando eu voltei, ali no ano de 2014, eu tinha 15 anos. Quando eu ouvi esse louvor, eu decidi voltar. Sim. Voltei e passou um pouco tempo, assim, já me batizei, voltei em janeiro, faltando poucos meses, assim, pro batismo. E eu usando brinco, tinha as orelhas tudo furadas, aquela coisa toda. Ai, pastor, não quero me batizar porque eu uso brinco, não sei o quê. Aquela coisa, e Deus foi trabalhando no meu coração. Eu vim para os estudos de batismo, resolvi me batizar, meu próprio pai me batizou. Foi uma bênção. E aí o ministério de Deus começou a fluir, a girar dentro de mim. Eu me lembro que os pastores, eu sempre tive isso com música, você sabe que eu sou filho, sempre tive isso com música. Mestrinho. Sempre. E aí eu escolhi a princípio o baixo, mas depois Deus usou na pastora, me colocou sobre o teclado, ungiu as minhas mãos, eu vejo você tocando o teclado. E ali eu fiquei. Só que antes, né, Deus já tinha usado a pastora, eu tinha o chamado, tinha a promessa, e ali eu tive que gerar um recurso. E eu me lembro que, um breve testemunho aqui acerca disso, que eu queria sim tocar o teclado, já tinha o chamado para isso, porém eu não tinha meu teclado. E eu sempre conto isso, que o meu primeiro teclado foi uma folha de sulfite, onde eu imprimia a imagem de um teclado e eu ficava tocando nele, fingindo que era um teclado, tendo ali muita imaginação, muita fé, crendo que Deus faria aquilo. Hoje, já 6, quase 7 anos depois, para a glória de Deus, toco na casa de Deus, mas foi com muito suor lá atrás. Eu me lembro que meu primeiro teclado de verdade, o meu pai vendeu o cartão dele de Vale Transporte para conseguir comprar para mim o meu teclado. Nem sei como que ele foi trabalhar aquele mês, mas ele vendeu o cartão dele para incentivar. E ele dizia para mim, Samuel, eu não posso te pagar uma escola de música agora, mas treina, se esforça que Deus vai te ajudar. E foram várias madrugadas. Gente, eu cansei de dormir em cima do meu teclado. Eu acordava de madrugada, eu caí em cima do meu teclado de sono. Foi nas madrugadas que eu aprendi a tocar. Deus me honrou, Deus honrou o esforço, Deus honrou o meu pai, os meus pais também, e o Senhor me levantou na casa de Deus. Hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui, sou muito feliz por estar aqui, me arrependi da vida que eu vivia no mundo, voltei, me batizei, e hoje eu sou preenchido, como diz no Salmo 48, pela grandeza desse Deus. Sou preenchido, sou feliz por estar aqui, agradeço muito a Deus por esse ministério que me acolheu, me ensinou, nunca desistiu, sempre me apoiou em oração. E hoje, meu conselho para você é esse. Se você está fora, volte. Se você está dentro, se firma, gruda em quem pode te ajudar, busque a Deus, porque muitas coisas vão vir. Muitas coisas vêm, né? Os convites, Sim. As coisas para sair, para desistir do chamado, do ministério, para desistir de estar aqui, mas não convém. Não vai te pôr para cima, não vai te edificar. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para a sua vida. A Bíblia é muito clara. Então, é isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que esse testemunho toque o seu coração e que você entenda
que nada no mundo se compara à coisa mais simples que é na casa de Deus. Porque tudo aqui é especial, tudo aqui é para o reino, e um Deus tão grande pode te preencher com tudo aqui dentro que você pode imaginar, nada no mundo tem igual. Deus tem coisas grandes e especiais para a sua vida, e que Deus te abençoe e que você entenda que o Senhor te ama e te quer aqui. Amém. Deus te abençoe, Samuel. E o que eu vejo, Samuel teve a escolha. Né? Ele escolheu voltar. Ele não escolheu se afundar mais. Né? Tudo foi permitido para ele. Ele podia tudo, mas ele viu, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então ele foi ali fazendo balanço na vida dele e viu que ainda dava tempo para voltar. E para finalizar aqui, só queria deixar aqui também para a meditação de vocês, 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 30, né, que o apóstolo Paulo passou por tantas coisas e não desistiu, né? Ele não teve a escolha de desistir, ele perseverou, né? Ali falando da palavra de Deus em todos os lugares que ele passou. E ele falou: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Né? Você pode estar fraco na presença de Deus. Foi igual o Samuel falou: procure ajuda, procure pessoas. Preciso de ajuda, me ajuda a orar, me ajuda a descobrir. Será que eu tenho alguma coisa para fazer na casa de Deus? Sim, você tem. Sim, você pode não deixar se dominar pelas coisas mundanas, pelas coisas que são passageiras, que para você às vezes fala: não, esse momento é inesquecível, eu não posso perder esse momento. É inesquecível, tanto é inesquecível como é passageiro. Né? E você que não compartilhou essa live, compartilha, porque eu acredito que, como falou com você, que acompanhou com a gente todos esses momentos, pode falar com outras pessoas que não conseguiu ficar aqui com a gente. Compartilha. Deus tem uma palavra para você. E Deus te abençoe. Vem nos visitar na comunidade cristã Hadash. Temos cultos de quarta-feira, às 8 horas, sábado de manhã, às 10 horas, sábado à noite, às 8 horas, domingo de manhã, às 10 horas e domingo à noite, às 18h30. Tem culto, tem bênção, tem palavra nesse lugar. Você não vai se arrepender. E até o próximo programa, jovem! Tchau! Deixa o like. Deus abençoe!